Fala rapaziada, começando mais uma aulinha. Ontem eu falei que a gente ia começar a porcentagem e cá estamos nós. Vamos lá. Vamos ver um pouco de porcentagem que a gente já usou em vários exercícios. E vamos ver um pouco também de juros. O que é juros, como que faz para calcular os juros, que você já deve ter ouvido falar bastante vezes aí na... Você já ouviu falar, você sabe o que é juros, né? Então, vamos lá. Primeiramente a porcentagem. Porcentagem a gente tem representado assim, por exemplo, então 23% a gente fala, né, simboliza dessa forma aqui. E aí, isso significa o quê? Significa que, como eu disse na outra aula, a gente tem 23 dividido por 100. Daí que vem 23%. Cento de 100, né? Igual quando você vai, sei lá, comprar salgadinho, sabe? Frito. E aí você tem um cento de salgado. Então cento tem a ver com 100, ok. Então dividir aqui 23 por 1 cento. Então 23%. E aí se você executar essa divisão aqui, a gente sabe, né? 2 zeros. Então a gente desloca a vírgula e vai ficar 0,23. A vírgula que estava aqui, 23,0, vai vir para cá, então são 2 zeros, então a gente vai andar duas casas, então uma casa, duas casas e a vírgula vem para aqui, 0,23. E aí como que a gente usa isso? A gente usa isso dessa forma, se a gente tiver 23% de 300, por exemplo, o que significa? Significa que eu tenho 300 sendo meu inteiro, e aí fica a questão de qual é a parte de 300 que equivale a 23%. Ou seja, a gente está fazendo uma equivalência, uma proporção. Então a gente faz uma regra de 3. 23% vai ser igual ao quê? Qual parte de 300? Qual parte do 300? Então aqui ó, o 300 é meu inteiro e o x é minha parte. Então aqui fazendo a conta, fazendo a multiplicação em cruz, a gente vai ter isso daqui. 23 vezes 300 é igual a 100x. E aí a gente executa, passa o 100 para lá, fazendo uma divisão, igual a x, que o x fica aqui. E aí sai a conta. Como que sai? Aqui a gente divide por 100, divide por 100. Então corta os zeros, vai ficar 23 vezes 3, o x é 69. Então 69 é 23% de 300. Se 69 é 23% de 300, significa que 69 dividido por 300 dá a mesma coisa que 23 dividido por 100, ou seja, 69 dividido por 300 dá 0,23, ok? E aí, também eu posso seguir dessa forma. Se eu separar isso daqui, ó, perceba, se eu separo aqui, ó, vou fazer essa separação aqui, ó, tá? Então, ó, 23 vezes 300. Então, olha o que eu estou escrevendo. 23% de 300. 23%, ó, mesma coisa, 23% de 300. Então, você pode executar sua conta dessa forma também e fazer 0,23 vezes 300. E aí, se você ver bem, você só vai fazer 23 vezes 3, que dá 69. Só que está com duas vírgulas aqui para trás. Só que aqui eu estou multiplicando por outros dois zeros. Então, aqui, ó, lembra, a divisão, a gente andou com a vírgula para a esquerda. Agora, na multiplicação, a gente vai andar com a vírgula para a direita. Então, 23 vezes 3 dá 69. E aí você passa uma, duas casas, e você chega que x é 69 também. Outra forma rápida de fazer foi o que a gente fez na outra aula, que eu falei algumas vezes, que de vez em quando dá, nesse caso dava também, eu sei quanto que é 23% de 100. É fato, é fácil, rápido, 23% de 100, se 100 é um inteiro, é 23. Então 23% de 100 é 23. De 300 vai ser 3 vezes isso. Então se de 100 é 23, de 300 vai ser 23 vezes 3, que na verdade é todas as contas que a gente fez aqui, ó. 23 vezes 3, 23 vezes 3, que vai dar 69, e aí sai mais rápido, você não precisa fazer tanta conta assim. Beleza? E aí, um exercício rápido aqui de porcentagem, a gente tem que quando o café custa R$12 o quilo, seu preço representa 40% do preço do quilo de outra marca de café. Qual o preço do quilo desse café? Ou seja, do outro café. Então, 12 por R$12 representa 40%. X representa 100%. Como assim? Porque eu estou dizendo que R$12 é 40%. Ó. R$12 representa 40%. Está escrito aqui, R$12 é 40%.
40% do quê? Do preço do quilo de outra marca de café. Então, esse preço aqui da outra marca é o meu 100%, é o meu X, é o inteiro, tá? Ele é o inteiro e os R$ 12 representam uma parte. Os R$ 12 representam 40%. Então, a conta é essa. Fica desse jeito, a gente faz a multiplicação em cruz e vai ficar assim. Passa o 40 para o outro lado dividindo, e aí a mesma coisa que a gente fez no outro. Dá para cortar aqui, dá para cortar aqui, e aí 4 por 12 também dá para cortar. Aqui o 4 some, 12 dividido por 4 dá 3. Então vai ficar 3 vezes 10, que é x igual a 30. Ou seja, o preço do café que ele quer saber da outra marca é R$ 30 e faz todo sentido. Lembra do que eu falei? Se é 40% do preço, significa que esse café de R$ 12 tem que ser menos da metade do preço do outro café. Ok? Por quê? Porque metade é 50%, metade de 100 é 50. Então 50% sempre representa metade do preço. Quando um produto aí tem 50% de desconto, ele significa que ele está com metade do preço. Então aqui seria a metade do nosso preço, se fosse 50%. Como é 40, então é menos da metade. Então o 12 é menos que da metade de 30, porque a metade de 30 é 15. Então, nossa conta errada, com certeza errada, a gente sabe que não está. Pode estar certa. Se desse, sei lá, 17, estaria errado. A gente de cara ia saber por quê. 40% é menos da metade de 30. A metade de 30 é 15, então tem que dar menos que 15. Se desse 17, estaria errado. Beleza? Outro jeito de fazer aqui seria dessa forma aqui. O 12 eu divido por 0,40. E aí perceba que dá a mesma coisa, né? E perceba a diferença aqui. Aqui eu estou dividindo pelo preço. Pelo preço não, pela porcentagem. No outro exercício eu multipliquei pela porcentagem. Só que, nesse caso aqui, a minha porcentagem representa a minha parte. Olha como é diferente aqui, né? A conta, ó, 12,40 x o 100. Nesse caso aqui, eu quero descobrir o meu todo. Nesse caso aqui, eu queria descobrir a minha parte, tá? Então, quando você quiser descobrir o todo, você vai acabar fazendo uma divisão pela sua porcentagem, ok? E aí aqui, 12 dividido por 4, a gente sabe que dá 3, tá? Só que aí, como tem esses dois zeros aqui, o 3 vai acabar se equivalendo... Dois zeros não, né? Esse zero aqui, ele não conta como casa, porque 0,4 ou 0,40 é a mesma coisa. 12 dividido por 4 dá 3, só que como tem essa casa aqui, a gente adiciona um zero no resultado e aí fica 30. Beleza? Ok. E aí, outro de porcentagem, que esse aqui é uma pegadinha muito boa, é um exercício muito interessante, que se a gente é muito fácil de você cair nessa pegadinha, caso você não faça, não pare, faça a conta. Mas no caso aí, como que fica a conta? A gente tem uma sala que tem 100 pessoas, e aí dessas 100 pessoas, 99% são homens. Quantas pessoas devem sair da sala para que a porcentagem de homens seja 98%? E aí você pensa, putz, 98%? Tem que sair um homem ou dois? Não sei. Vamos ver. A gente tem 99 homens, significa 99%. Então acho que é meio óbvio, já que tem 100 pessoas, 99% de 100 é 99. Então tem 99 homens. Fato, fácil. Dessa forma, sobra só uma outra pessoa, que é uma mulher. Então tem uma mulher que representa 1%. Então na sala tem 99 homens e uma mulher. Só que como que a gente quer que fique? A gente quer que uma mulher represente 2%, né? Porque se for 98% de homens, uma mulher vai representar os 2%. E então, X homens vão representar 98%. Por que eu sei que tem que ser uma mulher? Porque ele está falando quando as pessoas devem sair da sala. Se eu sair com a mulher, qualquer tanto de homem que tiver na sala vai ser 100%. Se tiver dois homens, vai ser 100%, porque não tem nenhuma outra mulher. Então, os homens que tem que sair. Então, a única mulher lá, ela vai representar os 2%. Então, X homens vão representar 98%. E aí eu faço a multiplicação em cruz, vou ficar com 2x e 98 aqui, e aí x é 49. Peraí, o que é esse 49? 49 é esse número aqui. Então, 49 homens. Então, para que a sala tenha 98% de homens, eu tenho que ter 49 homens lá dentro. Ou seja, precisam sair 50 homens. 50
homens precisam sair para que a sala tenha 2% de mulheres e 98% de homens. Por quê? Porque, pensa bem, se eu quisesse que 50% da sala fosse homens, quantos que precisariam sair? Ou seja, metade da sala ser homem. Mano, se tem uma mulher, para ser metade homem e metade mulher, ou seja, 50%, 50%, tem que sobrar só um homem, tá? Então, para ir de 98% para 50%, tem que sair um monte de homens, tem que ser 98 homens. Então, não é uma conta tão absurda, não é um resultado, isso aqui não é um resultado tão absurdo, porque quando a gente mexe com porcentagem, as coisas podem acabar estranhando, né? E você pode conferir, inclusive, eu tenho uma mulher num total de 50 pessoas. A sala tem 50 pessoas, então a minha conta é essa aqui, ó, uma parte sobre o todo. A parte é uma mulher, 50 pessoas, tá? Uma mulher mais 49 homens. Se você fizer essa divisão, você vai ver que dá 0,02, que significa 2%, tá? E aí vem um macete para você ver a porcentagem. Você vê os números depois da vírgula, e o seu número, a porcentagem assim, escrita assim, vai começar no segundo número. Então, se aqui tivesse 0,2, se fosse 0,2, seria 20%, porque você sempre completa e vê o número que aparece aqui, tá? Então, duas casas da vírgula vão representar a sua porcentagem. A mesma coisa aqui. As duas casas da vírgula, 0,2, então é 2%. Beleza? Continuando. Juros. Vamos para juros. O que é juros? Você sabe o que é juros, né? Juros é aquele dinheiro, aqui eu coloquei recompensado porque eu não pensei em uma palavra melhor, recompensado pelo tempo de um empréstimo ou de um pagamento adiado. Como assim pagamento adiado? Como assim empréstimo? Quando você pega o dinheiro emprestado, normalmente você paga uns juros. Quando você pega emprestado do banco, por exemplo, você paga uns juros que é um compensado de, se você pegou um dinheiro do banco hoje, quando você for devolver daqui a um ano, o banco não vai pegar o mesmo dinheiro, tá? Ele vai cobrar uns juros em cima pelo tempo que você ficou com o seu dinheiro. Normalmente ele cobra os juros, que é o que seria que renderia aplicado em alguma coisa, como por exemplo tesouro direto ou poupança. Ele faz esses juros como se o dinheiro está com você, significa que se o banco tivesse aplicado, o dinheiro estaria compensando algum rendimento, mas como ele está com você, o banco está sem esse dinheiro. Então ele fala assim, bom, já que o meu dinheiro estaria rendendo, então você tem que pagar esse rendimento que eu teria. Mais ou menos é assim que o banco funciona. Então, quando você tem um pagamento adiado, por exemplo, quando você parcela alguma coisa, essa coisa corre juros em cima, tá? Porque se você comprar uma coisa a R$10 à vista, você fala assim, R$10 não, porque R$10 é muito pouco, mas se você comprar uma coisa a R$1.000 à vista, você paga R$1.000. Mas se você quiser parcelar, os caras não vão parcelar separadinho, 10 vezes de R$100. Não, eles não vão fazer isso. Por quê? Porque você está deixando de pagar eles. Aí vem a mesma mentalidade. Se você tivesse pagado eles na hora, eles podiam pegar o dinheiro e investir em uma outra coisa. Como você repartiu, eles vão falar, me pague a mais, porque se você tivesse me dado antes, esse dinheiro poderia estar me dando algum retorno. Mas como você não me pagou, então você que paga o retorno para mim. E eles cobram juros em cima. E aí a gente tem o juros simples. Por exemplo, nesse exercício, tem uma quantia de R$20 que será aplicada a juros simples de 5% ao mês. Determine a equação que fornece os montantes acumulados pelo período de... Determine a equação que fornece os montantes acumulados período a período. Então, a gente tem que os nossos R$20, olha esse exercício e vê mais ou menos o que você acha que acontece. Juros simples de 5% ao mês, sem saber o que é juros simples ainda. 5% ao mês. Parece que a gente vai valorizar esse dinheiro. 5% ao mês. Então, a cada mês vai aumentar 5%. Então, eu pego o meu dinheiro inicial e coloco mais 5% de 20. Quantas vezes? Pela quantidade de meses que eu tiver, porque é 5% ao mês. Então, eu pego 5% de 20 e multiplico pela quantidade de meses. Então, nesse primeiro mês, eu vou ter 20 mais 5% de 20. No segundo mês, eu vou ter 2 vezes esse tanto. No terceiro mês, eu vou ter 3 vezes esse tanto. Então, eu multiplico pelo tanto de meses. E isso aqui vai dar o meu total, que não coube aqui, então eu coloquei aqui embaixo. E aí, essa seria a nossa fórmula que ele está falando, mas ficou meio mal feita. Então vamos ver, na verdade, vou deduzir aqui a fórmula do juros simples para vocês e depois a gente termina de resolver esse exercício. Então eu tenho
R$20. O que é o R$20? É o dinheiro que a gente começa. A gente começou com R$20. Então, esse R$20 seria o nosso capital inicial. A gente chama de capital inicial. O dinheiro que a gente começou. 5% aqui, o que ele é? É a nossa taxa. É a taxa que a gente tem do quê? De juros. Que a gente vai acabar dando um nomezinho aí de I, que é a nossa taxa de juros. Esse outro 20 aqui, o que é? É o capital inicial de novo. Então, 20 é só o capital inicial. Meses é o tempo. É o tempo que se passa, o tempo em que os juros correm. Se fosse 5% por dia, aqui seria dia. Se fosse 5% o ano, aqui seria ano. Então, a gente vai chamar isso aqui de período. Tá? Período que depende aí de como a gente vai dar esse período. É o período em que os juros correm. Ok? E o nosso total é o nosso C ou M, que é o nosso capital final ou o montante final. Tá? Então a gente vai ter isso aí. Então o que a gente tem aqui? A gente tem essa fórmula aqui. Ó. A gente vai ter aqui o capital, o final, vai ser o capital inicial mais o capital inicial vezes a taxa de juros vezes o meu período. Tá? Então a gente tem isso aqui. Ou seja, eu tenho meu capital inicial mais os juros que estão correndo no meu capital inicial. Beleza? Dessa forma, a gente tem também aqui que... O que é os juros aqui, então? Os juros é só essa parte aqui, se você for ver. Né? Isso aqui é os juros, porque isso aqui é o meu capital inicial e essa aqui é a conta que eu faço para calcular meus juros. Então eu tenho que isso aqui é os juros. Como assim? Ué, o dinheiro que eu tenho, que eu acabei, menos o dinheiro que eu comecei, é a diferença de dinheiro. Então é os juros que correu. E também, isso aqui é o meu juros. Ó. Capital inicial vezes a taxa vezes os meses, vezes não, os períodos. Tá? Que na verdade é só uma manipulação aqui. Se eu passar isso aqui para esse lado, vai ficar C menos C0, que é igual a isso aqui. Então é a mesma coisa que significa o juros. Então tem esses outros jeitos aqui de calcular o juros. Beleza? Mas tudo que você consegue, se você entender, você consegue ver o que está acontecendo. Né? O juros simples, você vai pegar o seu dinheiro inicial e você vai somar com a sua conta de juros. Como que eu faço a conta de juros? Ué, eu pego o meu dinheiro, multiplico pela minha taxa, quantas vezes? Tanto de meses que isso acontecer. Beleza? Então, assim, a gente tem... Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. A gente tem essa fórmula aí. Beleza? Então, essa é a nossa fórmula dos juros simples. Mas aí, por que ele chama simples? Por que juros simples? Bom, ele é juros simples por causa disso aqui. Vamos resolver o exercício e vocês vão entender por que ele é simples. A gente tem uma quantia de R$20 que será aplicada a juros. Determine a equação que fornece. A gente sabe que a equação que fornece vai ser baseada nessa fórmula, que vai ficar dessa forma. Então, C0 é o 20, a taxa é 0,05, tá? 5% ao mês. Lembrando, 5%. 5 dividido por 100. A gente sabe que esse 5 vai estar duas casas para vírgula. Então, 5 assim, tá? 0,05. Vezes N, tá? Qual que é o período? Não sei, tá? Esse pode ser vários meses, então o nosso N é o que vai variar aí, tá? E aí, juntando, coincidentemente aqui, se a gente fizer 20 vezes 0,05, dá 1. Então, nossa fórmula final aqui, a equação que fornece os montantes acumulados, é essa daqui, tá? E aí, por que que é simples? É simples por quê? Porque a gente tem uma taxa que a gente descobre aqui, ok? Que no caso é R$1. Então esse R$1 ele vai aumentar todo mês. Se você passar um mês, você vai ganhar R$1. Se você passar 2 meses, você vai ganhar R$2. Se passar 3 meses, você vai ganhar 3. Se você passar 4, você vai ganhar 4. Então sempre é baseado no dinheiro que você colocou lá no começo. Tá? Então eu coloquei R$20, apliquei minha taxa de juros daquele mês, dos R$20, montante inicial, e aí corre com os meses. Tá? Então por isso que é simples, porque corre com o mês inicial. Okay? É calculado no mês inicial. Fica mais fácil de entender a diferença entre simples e o próximo juros, que a gente vai chamar de juros composto, quando eu apresentar os dois. Você vai ver como que um vai ser diferente do outro. De qualquer forma. Então, nossa fórmula fica assim. Tá? E assim, se você vê, isso aqui me parece uma fórmula de uma função afim. Parece uma função afim. Ó. Eu tenho uma constante 20, que seria o meu p. Eu tenho um n, que varia, minha variável x, vezes um a. No caso, a é 1. 1 vezes n aqui. E aqui eu só fiz uma manipulação. A conta continua a mesma. Eu tenho uma constante vezes um tanto que é constante também, que seria o meu a, vezes uma variável.
tudo isso vai dar uma outra coisa. Então eu entro com um x, dependendo da quantidade de meses, eu vou sair com y, com um valor. Ou seja, é uma função, com certeza, e é uma função afim, é uma reta, que vai ficar no nosso plano cartesiano desse jeito aqui, ó. É um gráfico. E por que aqui está pontilhado? Eu pontilhei por quê? Porque daqui para trás, o tempo zero, ele começa aqui. Então não tem como você calcular um dinheiro que não foi investido. Isso aqui seria a nossa reta, mas isso aqui meio que não existe na conta de dinheiro, tá? Mas seria mais ou menos essa reta, onde cruza o gráfico no 20. Por isso que é simples também, porque ele cresce de maneira proporcional, beleza? Ele cresce assim, todo mês aumenta só 1, tá? Por quê? Porque esse 1 é baseado no dinheiro inicial que a gente teve, ok? E a diferença entre os juros compostos, então, vai ser essa daqui, ó. O valor de um carro importado aumenta 10% ao ano. Quanto custará o carro daqui a 3 anos, se hoje ele custa R$80 mil? E aí que vem a diferença. A diferença dos juros compostos. No composto, inclusive, a fórmula tem como deduzir, todas têm como deduzir, mas ela é muito complicada. Né? Não é complicada, mas ela fica muito, muito grande. E eu pensei que não precisava, ainda mais porque eu consigo explicar aqui como que ela funciona. A fórmula é essa daqui. Tá? E qual que é a diferença nesse caso aqui? A diferença é a seguinte: o carro importado aumenta 10% ao ano. Significa que vai passar um ano e esses 80 mil vai aplicar 10% em cima desses 80 mil. Beleza, tranquilo, normal. Quando passar mais um ano, não vai aplicar 10% mais os 10% baseado nesses 80 mil. Não, vai aplicar 10% baseado no outro valor, no segundo valor que a gente obteve. Então, o carro custa 80 mil, eu vou só colocar 80. Vai passar uns juros, ele vai passar a valer X. Tá? Eu vou fazer uma conta e vai passar a valer X. Então, aumentou um tanto. Quando eu aplicar uns juros em cima de novo, no segundo ano, o valor aplicado vai ser em cima desse X. Então, eu vou fazer a conta em cima do X. Então, esse valor aqui não vai aumentar ao mesmo tanto. Ele vai aumentar em maneiras diferentes. Ele vai aumentar mais ainda. Tá? Vamos lá fazer a conta que vocês vão entender. A conta é essa daqui. Por que, que a conta é essa daqui? Tá? O que é esse 1? O que é esse 1? De onde vem esse 1? O que é esse 0,1? Esse 0,1 não dá para entender. É a taxa. Mas o que é esse 1? Esse 1 nada mais é do que o próprio montante. O montante não, capital inicial. Tá? Esse 1... Não, capital inicial não. Esse 1 aqui representa aqui. Como que eu faço para fazer essa conta aqui? Os juros, o de antes aqui. A gente tem o nosso C0 mais esse tanto aqui. Na verdade, a gente tem C0, se a gente colocar ele em evidência, vai ficar 1 mais isso daqui. Vai ficar ó, C0, 1 mais I vezes N. Vai ficar dessa forma. Ó. C, se eu multiplicar aqui C0, e o C multiplicado aqui de vezes N. Tá? Então, esse 1 representa o C0 da soma, o primeiro, porque a gente está pegando o valor e somando numa conta que a gente fez em cima do valor. Então esse 1 aqui nada mais é do que aquilo. E esse elevado aqui é porque os juros vai se repetir mês a mês, ele vai ser aplicado mês a mês. Vou fazer a conta aqui que vocês vão entender. Eu tenho 1,1. O que significa 1,1? 1,1 significa que eu tenho o valor inteiro de 80 mil reais mais os 10%, ok? A conta meio que sai direto. Eu tenho o valor mais os 10%, diferente da outra, que a gente fazia o valor mais a conta. Aqui não, a gente coloca direto 1,1. E aí, o juros é aplicado dessa forma. Aqui dá para visualizar bem. Aqui eu apliquei os juros, isso no primeiro ano. Aplicou os juros, 80 mil vezes 1,01. 1,01 não, o que eu estou falando? 80 mil vezes 1,1. Tá? 1,1. E aí, o carro valendo isso daqui no primeiro ano. No segundo ano, eu vou aplicar juros em cima desse valor. Então, é 1,1 em cima desse valor. No terceiro ano, vai ser em cima desse valor de novo. Ok? E aí, a conta vai ficar dessa forma aqui. Tá? Então, tem que fazer na mão. Você vai ter que calcular tudo isso daqui. Então, você vai calcular isso aqui primeiro, depois você vai multiplicar de novo. Tá? E aí, vai ficar dessa forma aqui. Ok? Mais ou menos, na verdade, a conta que acontece, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Vai ficar 80 mil vezes 1,1. Nessa primeira conta aqui, a gente tem
que dá, se você fizer a conta aí também, pega o seu celular e faz a conta aí. Esse 80 mil aqui vezes 1,1 vai dar, essa primeira conta aqui, ó, vai dar 88 mil. Ok? Dá 88 mil. Isso no primeiro ano. Então no primeiro ano ele vai valorizar 10% e vai valer 88 mil. Depois, esse 1,1 aqui, no segundo ano, vai valorizar em cima desse 88 mil, que vai ficar 96 mil. Então perceba, 96.800. Depois aqui, ó, né, com isso aqui vai ficar 96.800. Então perceba bem, no primeiro ano, aumentou quanto? Aumentou 8 mil reais da compra do veículo. No segundo ano, não aumentou 8 mil reais. Isso era no juro simples. Sempre aumenta o mesmo tanto. Sempre aumenta 8 mil. Aqui não. Aqui aumentou 8.800. Aumentou mais ainda. Beleza? Então essa é a diferença entre o juros composto e os juros simples. E aí, quando você multiplicar de novo por 1,1, aplicando esse 10% de juros em cima desse valor, vai sair esse valor aqui, 106.480, tá? Então o carro vai custar 106.480, que é diferente, você fala, tá, mas visualizando assim, beleza, você está falando que é diferente, mas como que eu sei que é diferente da outra conta? Vamos fazer outra conta também, tá? Esse aqui é o resultado final, beleza? O resultado final é esse. Vamos fazer outra conta. No juros simples, se fosse juros simples, a conta ia ser essa daqui. E eu coloquei aqui, ó, a continha igual a gente deduziu ali antes, coloquei o meu CO em evidência, tá? Meu C0 em evidência, na verdade. E aí vai ficar 80 mil vezes 1 mais 0,1 vezes 3. Então vai ficar 80 mil vezes 1,3. E veja aqui, ó, é quase parecido. O que difere aqui? 1,3 e tem esse 3,1. Então tá vendo como é mais? É mais, por isso que dá mais. Tá? Isso é parecido porque só foram 3 períodos, 3 anos. Tá? Quando você aplica isso em maiores tempos, em períodos maiores, dá uma diferença muito maior, muito maior. Tá? Conforme você vai aumentando o seu período, a diferença vai ficando muito maior. No caso aqui, daria 104 mil reais, ou seja, a diferença aí fica de 2.480 reais, tá? Mas poderia ser uma diferença muito maior conforme o tempo passa. Beleza? Então, isso aí é essa diferença entre juros simples e juros compostos. E na próxima aula a gente faz uns exercícios de juros e dos dois tipos de juros para isso aí ficar bem certinho aí, com uma matéria bem passada. Beleza? Por hoje é só, rapaziada. Muito obrigado pela atenção. Lave as mãos. Fique em casa aí se você pode. Cuide de você e cuide das pessoas aí ao seu redor que você gosta. Beleza? Muito obrigado pela atenção, rapaziada. Falou!